Um macaquinho que só tinha uma pelúcia pra chamar de família, tá bom? Ivete com o olho roxo depois do carnaval e latinas unidas em todo o continente. Essas e outras aleatoriedades a gente vai conversar hoje no Dump de Fevereiro. Oi, galeras, tudo bom? Eu sou Nina e está de volta o Dump. Quem sentiu saudades do Dump? Aparentemente ninguém, né? Que esses dias eu postei um vídeo aqui e não apareceu ninguém. Mas pra quem não sabe, o Dump é esse momento aqui no canal onde a gente comenta as coisas que aconteceram no mês passado. Se alguém lembrar, eu tinha transformado em dump semanal. Eu falei, cara, não vai dar. E aqui a gente fala sobre coisas que aconteceram no mundinho pop, na internet, que é sempre um caos, certo? Então não tem muita regra. Eu vou jogando aqui minhas opiniões, você vai jogando aí as suas e a gente vai levando. Vamos começar? Oh my gosh! E eu quero começar com um caso assim que mexeu comigo, tá, galeras? Um caso que mexeu com o meu coração. Ei, que é isso? Que é isso? Ei, chorando. O caso que eu quero começar aqui é o caso do macaquinho Punch. Vocês ficaram sabendo do macaquinho Punch? É nada mais nada menos do que um bebê macaquinho. Sabe aqueles macaquinhos cinza que tem uma carinha bem de velhinho, bem de enrugadinho assim, branquelinho? Aqueles macaquinhos. Um macaquinho desse chamado Punch foi rejeitado pela mãe lá no Japão. E aí ele passou a andar para cima e para baixo com uma pelúcia de orangotango, porque era a única família que ele tinha, uma pelúcia de orangotango. Não é triste? Você vai falar que não é triste? É muito triste. Presta atenção, ó. Um filhote de macaco japonês chamado Punch, no zoológico da cidade de Ichikawa, no Japão, acabou viralizando mundialmente depois que foi rejeitado pela mãe ao nascer. Olha que tristeza. Olha que coitado, ele nem pediu pra nascer, sabe? E logo teve que lidar com isso. E aí ele passou a ser visto carregando uma pelúcia de orangotango como conforto. O pessoal do zoológico, né, arrumou essa pelúcia, deu pra ele, porque ele não era aceito nem pela mãe, que tinha acabado de parir, e aí a gente não sabe exatamente porquê, né? Ou sabe, eu não fui atrás de descobrir, tá bom? A mãe do Punch, ela rejeitou ele, então ele ficava ali no zoológico sozinho, porque o bando não aceitava ele, a mãe dele não aceitava ele, e aí o pessoal do zoológico deu essa pelúcia de orangotango pra ele, era o que ele tinha pra se apegar. E isso virou, assim, um grande evento na internet. Tem 1 milhão de ilustrações do macaquinho Punch, né? Porque as pessoas adoram pegar um animalzinho pra fazer de mascote na internet. Volta e meia surge uma história aí pra gente viralizar. E isso aconteceu por quê? Porque as pessoas se identificam com o macaquinho Punch. Quem nunca foi um macaquinho Punch? Né? Eu, por exemplo, fui muito excluído na época da escola. Nossa, muito excluído. Quando eu vi essa história, eu falei, eu já fui o Punch também. Eu já estive nesse lugar e eu sei como é. E aí a gente tem atualizações sobre o caso do Punch, ó. Nos últimos dias, o zoológico informou que o Punch está sendo aceito gradualmente pelo grupo de outros macacos, que é um sinal aí positivo de socialização. E isso também gerou muita discussão sobre humanização dos animais, ou seja, até que ponto a gente trata os animais como animais, né, irracionais e tudo mais, e até que ponto a gente trata os animais como humanos. Mas aí eu fico pensando, não são os humanos também animais? É ou não é? Acho meio esquisita essa discussão. Mas as pessoas começaram a levantar essa pauta de tipo, será que era correto ter dado essa pelúcia pro macaco? Né? Será que era correto a gente ficar pensando nessas questões todas de tipo, ai, a mãe não quis ele, tadinho dele, não sei o quê, porque na natureza isso acontece, né? Inclusive os macacos, não sei se vocês sabem, mas tem uma taxa gigantesca de infanticídio, que é quando os macacos mais velhos, eles batem e matam os macaquinhos pequenos. É triste saber disso? É muito triste, mas tipo assim, é a natureza, acontece, sabe? E se acontece na natureza, tem um motivo, né? Que a gente não... A gente aqui, ser humano comum, que não é estudioso da área, a gente meio que não sabe. Mas, tipo, faz parte, né? Da vidinha deles ali. Só que, ao mesmo tempo, é muito triste você ter um macaquinho ali, sozinho, que não é aceito pelo bando dele, não é aceito pela mãe.
Vocês queriam que o povo do zoológico fizesse o quê? Ficasse lá olhando o macaco entrar em depressão? Aí também não dá, né, gente? Aí também não dá. Se a gente tá humanizando os animais, a gente deixar de humanizar os animais, talvez seja a gente desumanizar a nós mesmos. Você entendeu? É essa discussão que eu trago aqui pra você, essa reflexão que eu trago. Outro assunto que voltou a ser uma questão com esse caso do macaquinho Punch foi a questão do próprio zoológico, né? A questão do macaco estar num zoológico. Porque sempre que aparece uma notícia dessas de um animalzinho que chamou a atenção por uma história cativante ou preocupante dentro de um zoológico, as pessoas trazem esse assunto do zoológico de volta. E aí tinha de um lado as pessoas defendendo o zoológico, de outro lado as pessoas atacando a questão do macaco estar no zoológico, mas isso sempre acontece, né? Não é novidade nenhuma. Particularmente, hoje eu acredito que os zoológicos eles têm a função deles, né? Eles surgem aí historicamente como um lugar onde os animais vão ser exibidos, onde os animais vão estar ali numa vitrine para as pessoas se entreterem e acabou aí. Mas hoje em dia é um pouquinho diferente, né? Hoje em dia os zoológicos eles têm outras funções também, principalmente função de pesquisa, de aprendizado, tanto dos estudiosos que estão lá, dos cientistas, dos zootecnistas, é assim que chama, né? Dos biólogos e tudo mais, mas também das pessoas, da população comum. Então, quando as crianças vão visitar o zoológico com a escola, por exemplo, elas estão aprendendo sobre a biodiversidade, sobre os animais, sobre preservação ambiental. E, assim, eu sou vegetariano há muitos anos, né? E hoje em dia isso está muito atrelado a um posicionamento meu social mesmo. E eu acredito que tem uma parcela, assim, de contribuição da função dos zoológicos para a preservação da natureza hoje em dia. Apesar de sim ser um pouco triste a gente olhar para um animal que está ali dentro de uma jaula e pensar, nossa, ele poderia estar na natureza. Mas se a gente pensar de verdade, se a gente for a fundo, aquele animal que está ali enjaulado, ele está sendo cuidado, ele está sendo estudado, ele está sendo preservado. Muitos animais, inclusive, eles só têm chance de ter sua espécie preservada hoje em dia se for em cativeiro. É o caso da ursinha polar que nasceu aí, acho que anos atrás, né? Nasceu em cativeiro e na natureza ela não teria chance de ter nascido, porque a espécie dela tá aí com os dias contados. E dentro de um zoológico, isso muda um pouco, sabe? Então, vamos reclamar menos? Vamos pensar um pouquinho mais? Não sei. Outra coisa muito louca que aconteceu agora em fevereiro, finalzinho de fevereiro, na verdade, né? Foi o olho roxo da Ivete. Vocês viram que a Ivete apareceu do nada, cheia de machucado na cara, com o olho roxo, mas assim, um roxo vinho tinto mesmo, sabe? Um roxo pesado, um roxo profundo. Eu fiquei, gente, o que aconteceu com a Ivete? E quando eu vi, eu peguei o celular e tava ela com o olho roxo, toda cheia de atadura, de machucado, de não sei o que. Eu falei, gente, agrediram a Ivete, o que aconteceu? E tipo assim, ela acabou de fazer uma bateria de shows de carnaval com o trio elétrico dela. Inclusive veio pra São Paulo pela primeira vez no carnaval e foi assim, um caos lá no Ibirapuera, né? E aí, de repente, ela aparece com o olho roxo e toda cheia de machucado na cara. Eu falei, caramba, subiram no trio da Ivete, bateram na Ivete. Mas não foi isso, tá, gente? Foi o seguinte, ó. No final de fevereiro, Ivete Sangalo sofreu um desmaio em casa. Desmaiou, caiu. Aí você pensa, nossa, será que não foi uma desculpinha que ela deu? Não, foi de verdade, ó. Ela caiu, acabou se machucando e aí os médicos diagnosticaram o episódio como uma síncope vasovagal. O que é isso? Não sei, você vai pesquisar. Não, na verdade eu tenho aqui a informação, tá? É um tipo comum de desmaio causado por queda rápida da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, muitas vezes desencadeado aí por desidratação ou virose. Inclusive ela explicou num vídeo falando que ela comeu alguma coisa estragada, kkkk, quem nunca, não é mesmo? E aí, por conta de diarreia, olha como ela se expôs, né? Eu acho que você pode contar de tudo, mas, tipo, da sua bosta, você tem que ter muita coragem pra falar. E aí ela contou que ela teve uma diarreia tão severa que ela ficou desidratada. Niki desidratou, desmaiou.
Porque é isso, dá um negócio. Ela falou que sentiu um incômodo aqui atrás da cabeça e de repente, quando ela viu, não viu mais, né? E desmaio, gente, é um negócio muito louco. Desmaio, tipo assim, eu já desmaiei uma vez e outras vezes eu tive quase desmaios também. A sensação de você perceber que você vai desmaiar é muito ruim, é meio assustador, assim, é um negócio meio. Você vai. E quando você vê, apaga tudo. Só que quando apaga, é tipo assim, dane-se, porque você não sente nada, você não percebe nada, não tem nenhuma sensação no corpo, sabe? É como se o seu cérebro ó, desligasse todinho e aí acabou. E aí depois você acorda, você pensa, ih, gente, dormi? O que foi que aconteceu? E aí não, você desmaiou, entendeu? E aí tá tudo bem. Aí, ó, a Ivete foi internada, passou um dia no hospital e recebeu alta logo depois. Então não foi tão preocupante assim, apesar dela estar com o olho roxo gigantesco. Inclusive, mesmo com esses machucados, logo depois ela se apresentou com um coro, fez um show belíssimo, tá na ativa aí, tá fazendo piadinhas sobre a queda dela, então a Queen tá bem. E é isso que importa. E saiu a notícia que ninguém esperava. McKenna Grace será Daphne Blake no novo live action de Scooby-Doo. KKKKK. Eu não sei se você tá sabendo, mas tá vindo aí um live action novo de Scooby-Doo que vai ser uma série lá na Netflix. E eu tô completamente ansioso por isso, porque eu cresci assistindo Scooby-Doo. Scooby-Doo que é uma animação aí muito antiga, né? Muito, acho que é dos anos 60, se eu não me engano, mas muito antiga da Hanna-Barbera e que eu amava muito quando era criança. Eu tinha os bonequinhos do Scooby-Doo e eu sempre brincava com a Daphne. A Daphne é o meu personagem favorito porque eu sou viado, não tinha como não ser, né? A Daphne, eu amava. E agora acabaram de confirmar que a McKenna Grace ela vai interpretar a personagem na série da Netflix. E pra você que não sabe, a McKenna Grace é aquela atriz que fez a Sabrina Pititica lá na série da Sabrina da Netflix também. Inclusive, é a única atuação dela que eu assisti. Você já assistiu ela fazendo alguma outra coisa? Eu nunca. De qualquer forma, eu acho que ela é extremamente parecida com a Sarah Michelle Gellar, que é a atriz que fez a Daphne no primeiro live action do Scooby-Doo lá nos anos 2000, que foi o que fez parte da minha infância, inclusive. Eu amava aquela Daphne porque ela não era bobinha, sabe? Ela não era só uma patricinha, ela se virava. Na animação também ela não era bobinha, né? Ela era bem inteligente, ela fazia umas coisas ali com as coisas da bolsa dela. Ela tinha sempre o biscoito Scooby pra dar pro Scooby resolver a situação. Ela levava todo mundo na conversa. Mas no filme, nossa, ela era a mais, sabe? Ela lutava karatê. Você entendeu? Ela era maravilhosa. E aí eu acho que a McKenna, ela lembra muito a Sarah Michelle Gellar, o que já dá um quentinho ali no coração pra gente que tem esse apego emocional com o live action antigo, mas eu também acho que ela tem potencial de entregar uma Daphne nova, né? Os outros live actions que a gente teve de Scooby-Doo depois desses filmes dos anos 2000, eu detesto, tá? Eu acho um verdadeiro lixo. Mas eu acho que a Netflix, ela consegue reciclar as coisas, sabe? Ela consegue dar uma roupagem diferente para aquilo que a gente já conhece e fazer ficar interessante. Eu acho que vai ter uma pegadinha meio adolescente, assim, sabe? Uma coisa meio que o que era Riverdale, o que era a série da Sabrina também. Mas ao mesmo tempo eu acho que vai ter um pouco mais de mistério, que é o que a gente espera de um Scooby-Doo. Eu acho que vai ter a pitadinha de humor que não pode faltar, mas eu acho que vai ter um pouquinho mais de mistério. Tipo aquela animação que saiu depois, acho que é Mistérios S.A., eu não sei o nome da animação, mas que ela é muito boa e que ela aprofunda os personagens, né? Ela dá um enredo maior para os personagens diferente da animação original que a gente assistia lá antigamente, né? Aquela que sempre eram os mesmos acontecimentos no episódio. Nessa outra série animada tem isso também, mas tem muito aprofundamento ali nos personagens, que é o que eu espero que aconteça na série da Netflix agora. Inclusive já temos aqui spoilers, não sei se vai ser isso mesmo, mas reza a lenda de que a produção será uma origem dos personagens. A gente quer ver a origem dos personagens? Não sei se a gente quer,
tá? Se for só isso, eu acho que vai ser um pouquinho chato, porque eu acho que os personagens de Scooby-Doo são tipo Homem-Aranha, são tipo Superman, sabe? Que a gente não precisa mais ver origem. A gente já tá cansado de ver a origem desses personagens. Óbvio, não teve um live action mostrando a origem deles e tudo mais. Se teve, ninguém assistiu. Mas corta direto pra história, sabe? Corta direto pra um mistério legal, corta direto pra uma coisa, porque a gente já conhece esses personagens. A gente não precisa ficar vendo a origem deles, não. E aí, além da origem, vai mostrar como a turma do Mistério S.A., que, pra quem não sabe, são ali Velma, Salsicha, o próprio Scooby, o Fred e a Daphne, e de vez em quando o Scooby-Loo, que ninguém gosta, né? Será que o Scooby-Loo tem fanbase? Igual a Wanda? Será que ele tem? Acho que não, né? Mas vai mostrar como essa turma se juntou pela primeira vez para resolver mistérios, incluindo um mistério sobre um cão perdido que é testemunha de um crime. E quem será, hein? Poxa vida, não posso imaginar. E aí até outros atores já ligados à franquia aí do Scooby-Doo elogiaram a escolha da McKenna Grace pra ser a Daphne. Tá rolando aí um monte de foto dela já vestida de Daphne. Eu não sei de quando que são essas fotos, mas ela tá muito bonitinha, muito fofinha. E mostra que ela de fato gosta da personagem, né? De fato ela tem interesse em interpretar. E quando o ator ele já tem esse interesse prévio, ele já gosta do personagem, o resultado geralmente é muito bom, né? Tá a Ariana Grande aí pra provar isso, como Glinda, ela sempre amou a personagem, sempre amou o universo do Mágico de Oz, e aí quando ela teve a oportunidade de interpretar, a gente teve uma Glinda aí excepcional. Eu acho que a McKenna vai entregar muito como Daphne. E já que a gente tá falando de entregar bastante, vamos falar do Bad Bunny no Super Bowl? Gente, o que foi isso? Foi histórico. Foi histórico e não simplesmente porque foi um show bem feito, simplesmente porque foi um Super Bowl bonito e legal de se acompanhar. Não. Ele fez muita coisa ali que marcou a história do Super Bowl para sempre. No dia 8 aí de fevereiro, o Bad Bunny, que é um artista aí porto-riquenho, latino, se apresentou aí no show do intervalo do Super Bowl, que é aí um dos dias mais assistidos do esporte mundial, né? Então, o mundo inteiro estava assistindo ele. E nessa apresentação ele fez de tudo. Cantou quase o set todo em espanhol, o que é assim, muito importante, tá? Porque geralmente vão artistas do próprio Estados Unidos cantar lá, e aí cantam tudo em inglês, né? Chato. Levou artistas ali como a Lady Gaga, que veio toda latina também. Eu não entendi muito o que a Lady Gaga tava fazendo lá, tá? Mas a gente não questiona. A gente ama a Lady Gaga, então ela foi lá, cantou a música dela, que ela tem com o Bruno Mars, numa pegada mais latina. Ai, 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 caramba! E arrasou, depois foi embora. E aí o Bad Bunny trouxe também o Rick Martin, que a gente não sabia do paradeiro, né? Tinha sumido. Rick Martin, que foi um sucesso nos anos 2000, acho que nos anos 90 também, né? E, de repente, não se sabe onde está Rick Martin, né? Cadê o TV Fama indo atrás do Rick Martin? A gente não tinha. Sumiu o Rick Martin. E aí o Bad Bunny trouxe o Rick Martin pra cantar no Super Bowl também, o que é muito incrível, porque ele trouxe visibilidade para uma pessoa que pavimentou muito o caminho dele também, né? Se a gente tem o Bad Bunny sendo um homem popstar, fazendo esse sucesso todo que ele tá fazendo, cantando a língua materna dele, que é o espanhol, sendo o astro principal ali de uma atração como o show do intervalo do Super Bowl, é porque teve gente antes pavimentando esse caminho, e o Rick Martin tem muito a ver com isso. Foram 128 milhões de pessoas assistindo o show do intervalo nesse dia, o que é muitos milhões de pessoas, tá bom? Tirando as pessoas que foram assistir depois, né? Eu, por exemplo, não vi ao vivo, eu fui ver só depois, e tipo assim, gente, imagina só, é muita gente assistindo isso. E todas as coisas que ele fez de trazer os artistas que ele trouxe, de trazer os cenários que ele trouxe, que remetiam muito ali aos clipes dele, que tem também esse posicionamento de reconhecer a cultura latina, de reconhecer a cultura porto-riquenha, que é de onde ele vem. Tudo isso é muito histórico, sabe? Porque, como eu falei,
É um programa ali, o Super Bowl, é um evento que é muito estadunidense, sabe? É muito Estados Unidos para os Estados Unidos. E a gente sabe que os Estados Unidos ele é muito bom de contar historinha. Então, quando eles se fecham nessa bolha, seja nas premiações, sejam nos eventos, nos festivais, enfim, seja onde for, em Hollywood, por exemplo, eles criam a narrativa que eles querem, dentro da bolha que eles querem, e eles vendem isso muito bem para fora. Então, quando um porto-riquenho, um latino chega e quebra isso, principalmente dentro do governo do Trump, nossa, é muito foda, é muito bafo, sabe? Ele, inclusive, terminou o show falando sobre a América, né? E pra quem não sabe, os Estados Unidos têm uma mania muito feia de chamar o paizinho deles de América. E eles se chamam de americanos. A gente também tem essa mania de falar, ai, a pessoa dos Estados Unidos é americana. Sim, ela é americana, mas nós brasileiros também somos americanos. Os mexicanos também são americanos. Os uruguaios também são americanos. E assim como o Bad Bunny falou, ele citou todos os países, né, da América do Norte, Central e do Sul, e falou do Canadá também. Os canadenses, mesmo que a gente não lembre que eles estão na América, eles também são americanos. E isso aí viralizou de uma tal forma aqui no Brasil, ficou todo mundo, feliz, festa, festa, dança, salsa, samba. Mas ninguém ficou tão feliz quanto os canadenses, que foram lembrados, gente. Eles foram lembrados, porque, no geral, todo mundo joga eles ali na mesma sacola dos Estados Unidos. Porque eles falam inglês também, ficam lá em cima grudadinhos. Todo mundo joga no mesmo baú. Mas eles não querem ser colocados no mesmo baú que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o lixão da América. Vamos combinar assim? Ai, Nino, isso é xenofobia. Contra os Estados Unidos, não. Contra os Estados Unidos é reparação histórica. Oh my gosh! Ainda falando um pouquinho do show do Bad Bunny, dessa repercussão toda que viralizou na internet, muita gente falou que o Bad Bunny trouxe esse orgulho de ser latino, né? Ele criou esse movimento, ele tá criando esse movimento. E, gente, não é bem verdade, né? Claro, ele tem uma importância muito grande. Eu falei aqui que o show dele no Super Bowl foi sim muito histórico, mas a gente tem que lembrar de pessoas que vieram antes. Então, tem surgido também esse movimento de relembrar os artistas latinos, como o próprio Rick Martin, que estava no Super Bowl, o RBD, que aqui no Brasil foi gigantesco e no mundo inteiro também, e que foram artistas aí que sempre lutaram para fazer a própria arte com a cultura que eles tinham, sem babar muito ovo dos Estados Unidos e Europa. E isso sempre foi muito louvável, assim, né? Então, se a gente teve aí o RBD lotando estádios aqui no Brasil, é porque eles estavam fazendo a cultura latina deles e a gente se reconhece nesse lugar, né? Assim como a Shakira, que vai ser a grande estrela do próximo Todo Mundo no Rio, que é esse show gratuito gigantesco que acontece lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, e vai acontecer agora em maio. É daqui a pouco, é já já. E você quer saber de uma, menina? Quando a Gaga fez o show dela, foi ano passado, né? Quando a Gaga fez o show dela, as pessoas já começaram a especular, "Ai, quem será a próxima? Quem será o próximo artista que vai vir pro Rio de Janeiro? Quem será este nome?" E eu falava, gente, muito provavelmente vai ser uma coisa meio Coldplay, sabe? Vai ser uma coisa meio Shakira, sabe assim? Aí veio uma bicha, comentou assim, não vai ser Shakira, nada a ver. Ninguém sabe quem é a Shakira, ninguém liga pra Shakira. Vai ser a Ariana Grande, porque a Ariana Grande tem muito mais público. Eu falei, bicha, se situa. E assim, eu adoro a Ariana Grande, tá, gente? Acabei de falar dela, né? Eu acho ela impecável, eu acho ela ótima. Só que assim, a Ariana Grande ainda tá comendo o arroz e feijão dela, né? Ela é ótima, mas ela ainda tá fazendo o dela. Essas outras divas, a própria Gaga, a Madonna, a Shakira, que vai cantar agora aqui no Brasil, ela já tem uma estrada gigantesca, ela já tem um legado aí enorme, sabe? E eu acho que o Todo Mundo no Rio é meio sobre isso. Sobre trazer essas pessoas que têm uma memória afetiva, trazer essas pessoas que têm músicas que marcaram a vida do público também. E não só gente que tá bombando, porque gente que tá bombando por gente que tá bombando, a gente tem Anitta,
sabe? A gente tem Ana Castela, a gente tem uma galera aí que poderia fazer show lá em Copacabana também, mas não é sobre isso. E aí eu falei pra essa bicha, tipo, ó, a Ariana Grande, ela é legal, né? Ela é legal, ela tem músicas legais e tudo mais. O povo aqui no Brasil gosta dela. Mas a Shakira, ela tem uma história de contato com o Brasil há muito tempo. Tipo, lá nos anos 2000, ela vinha pra cá final de semana sim, final de semana não, sabe? Tava lá no Faustão, tava na Hebe. Sabe, a Shakira foi no Faustão. Você entendeu? A Shakira fala português. Você sabe, assim? E as pessoas lembram da Shakira. Tudo bem que nesses últimos tempos a gente não tem tido grandes hits da Shakira, né? Teve a música da Loba lá, que, tipo, foi hit lá fora, eu acho, mas aqui dentro do Brasil eu não ouvi ninguém escutando essa música, né? Não tocou nem na Riachuelo. Então, assim, não sei se foi tanto sucesso aqui. Mas, apesar do último hit da Shakira aqui no Brasil ter sido Waka Waka, coisa assim, sabe? Hips Don't Lie, não sei o quê. Faz muito tempo que ela não tem um hit aqui no nosso país, mas a história que ela tem com o Brasil já foi escrita, entendeu? A história que ela construiu ao longo dos anos de carreira que ela tem aqui já tá aí. E as pessoas têm memória, né? Os fãs têm memória. Tem gente que vai pro show também sem nem saber as músicas, mas sabe quem é. E eu acho que é sobre isso, entendeu? Se vem uma diva dessa novinha, que tá aí ainda na estrada, construindo e fazendo o seu, não vai ser o mesmo impacto, sabe? E eu acho que quem é mais novinho tem que ter muito essa consciência de tipo assim, ok, eu não conheço a história, eu não tô por dentro, eu não ouço, eu não consumo, mas eu respeito, sabe? Porque é muito chato quando você, sem informação nenhuma, sem noção nenhuma da coisa, fica dando opinião sem saber o que você tá falando, sabe? É feio pra você porque você tá falando burrice na internet e é chato também pra gente que tá tendo que lidar com você, tendo que te explicar que você é uma bichinha bem burrinha. E aí na cara dessa bichinha burrinha que tava discutindo comigo que não ia ser Shakira, não ia ser Shakira e agora vai ser Shakira, presta atenção. O anúncio já impactou a demanda por voos para o Rio de Janeiro. Com o aumento nas buscas por passagens para o período do evento. Ou seja, ela tem demanda? Ela tem demanda sim, tá? E esse ano é um ano de latinas no topo. Então é a Bad Bunny lá no Super Bowl, é a Shakira no Todo Mundo no Rio, sabe? No Natal não vai ser Mariah. E aí a grande questão que fica é, você vai? Eu não vou. Que eu já falei, nem se a Beyoncé pisar lá no Rio pra fazer show gratuito, eu não vou, porque eu não dou conta de multidão. Mas você vai? E eu confesso que faz um tempo que eu tô meio assim com a Shakira, sabe? Tipo assim, eu acho ela bafo, ela é uma superstar, ela, enfim. Como eu já falei muito aqui, ela tem o legado dela. Só que depois que ela deu aquelas declarações sobre ter assistido o filme da Barbie com os filhos dela e achar que o filme da Barbie fragiliza a masculinidade das crianças, dos meninos e não sei o que, não sei o que lá, eu falei, cara, será que a gente ainda gosta da Shakira? Eu não sei. Eu tenho meus pés atrás com ela, tá bom? Mas é isso, galera. Esse foi o mês de fevereiro. Aconteceu mais um monte de coisa. BBB, Ana Paula lá causando. Inclusive, você sabia que a Ana Paula já me deu um fecho no Multishow? Anos atrás, 2016, eu postei em algum lugar isso. KKKKK. E agora ela tá lá causando com a tia Milena. E eu tava aqui olhando nas redes sociais e tem uma galerinha que adora gastar a digital do dedão mandando alfinetada pra mim. Gente, usa esse dedo pra uma coisa melhor, tá entendendo? Como eu não levo desaforo pra casa, chegou a hora do quê? Chora, hater! Agora eu vou dar a atenção que vocês tanto querem, ok? Gente, quebrou, caiu. Nino, como vocês puderam dar fama para uma pessoa como a Ana Paula Renault? Gente, eles não estão dando fama. E talento é talento. Quem tem, aparece. Beijo, melhore da próxima vez. Essa não foi boa. Não falei de BBB aqui, não falei de carnaval muito também, né? Só citei a Ivete rapidinho, mas muita coisa aconteceu no carnaval também. Enfim, foi um mês que parecia um ano. Eu já me sinto assim em 2027.
tá certo? E a gente vai terminando por aqui. Me conte o que você achou de tudo isso. O ideal do dump é, conforme eu vou fofocando aqui, você vai fofocando também no comentário, você vai dando like, você vai fazendo todo o seu trabalho que você tem pra fazer aí, porque você tem tarefas para entregar, tá bom? Não me venha com essa. E é isso, a gente se vê numa próxima. Um beijíssimo e tchau!